Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre ou nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje sexta-feira e não qualquer sexta-feira, e agora me perdi aqui, sexta-feira pré-carnaval, para justificar o glitter que eu tô na cara. Olha aqui a minha mascrinha de carnaval para comemorar com vocês, porque essa sexta-feira tem um monte de assuntos pra gente falar e tá um bloquinho só que vocês vão ver. A gente vai falar do Galípolo, que ficamos devendo de ontem, então vamos fechar esse assunto, vamos ver o que ele falou em relação à Selic, o que ele falou em relação à queda dos juros, mas não para por aí, porque aí então a gente vai entrar já no clima do feriado e vamos falar do Rei do Camarote da Faria Lima, o novo Rei do Camarote da Faria Lima e outras coisas que vocês vão ver aqui no Mercado de Investimentos. Não quero dar spoiler, porque são surpresas. Vocês verão e isso vai aparecer na tela de vocês como confete serpentina. Já vamos passar pela nossa agenda então, para ficar por dentro do que sai nessa sexta-feira de carnaval. E a gente deve ter então, a partir daí, até porque tem feriado lá nos Estados Unidos também, a partir daí, uma semana mais paradinha, mais aí esvaziada de indicadores. Então a gente só volta na quinta aqui com vocês. Às 4 horas da manhã na Alemanha, saiu o PPI de janeiro. Às 7 horas da manhã, na zona do euro, teve segunda leitura do PIB do quarto trimestre. Ainda na zona do euro, saiu a balança comercial de dezembro. E hoje teve decisão de política monetária da Rússia. Será que a Rússia continua brigando aí com o Brasil em relação aos juros reais e ao pódio dos juros reais? Vamos descobrir. 8 horas da manhã, agora aqui no Brasil, saiu sondagem do mercado de trabalho de janeiro. E agora entra o IBGE no radar, porque tem uma série de indicadores macroeconômicos também que saem hoje. Saíram os dados do varejo, já vamos passar aqui para o pessoal de casa acompanhar. Saiu a pesquisa mensal do comércio, dados do varejo às 9 horas da manhã. E ainda teve GP10 na FGV. Então o Brasil aparece nesse meio entre 8 e 9 horas na agenda. 10h30 da manhã, quem divulga hoje dados, ou na verdade já divulgou, né? Acabou de sair os dados saírem, né? Os dados de inflação ao consumidor nos Estados Unidos, dado muito aguardado, estrela do dia, inclusive ditou muito ritmo ontem no mercado global de bolsa e juros, a gente vai falar daqui a pouquinho. E às 15 horas, poços e plataformas de petróleo em operação. Em Taiwan, continua o mercado fechado. Na verdade, eles não operam e ficam abertos só para compensação e liquidação. Então, os mercados estão fechados, eles não operam por lá, estão operando de forma reduzida, assim como normalmente estão as linhas do metrô, em antecipação do feriado do Ano Novo Lunar. Eu já falei, já dei meu pitaco, meus 2 centavos aqui, que a gente podia ter emendado o Ano Novo Lunar aqui no nosso carnaval. Mas não sou eu quem decide isso, então já vamos passar para a nossa bolsa, porque ontem teve movimento de ajuste, já era esperado que isso acontecesse, até porque muitos recordes em sequência aconteceram, e aí vem a hora de realizar lucro, de embolsar esse lucro. Mas essa realização, ela veio acompanhada de alguns fatores, e eu acho que é importante a gente falar para vocês. Então já vamos colocar aqui o fechamento da nossa bolsa na tela, para o pessoal de casa acompanhar. Ibovespa cai 1,02 com aversão ao risco global e pressão sobre Big Techs nos Estados Unidos. Como falei, a gente teve um movimento de ajuste, mas um movimento de ajuste não só vindo do mercado doméstico, mas principalmente do exterior. E quando a gente fala do exterior, especificamente e mais forte das ações ligadas à tecnologia lá em Nova York. A gente chegou a tocar os 190 mil pontos, flertou com esse patamar no fechamento, mas chegamos até a tocar os 190 mil pontos durante o dia. E depois a gente viu a bolsa embolsar, né? Na verdade os investidores, não a bolsa, embolsarem o lucro, já aproveitando duas coisas aqui. O clima, que fica mais cauteloso, porque os mercados vão ficar fechados durante o carnaval.
Inclusive, uma curiosidade aqui, Carnaval é o único feriado que o banco e o mercado financeiro emenda, então não tem negociação nos dias do Carnaval. E esse ajuste foi pontual, né? Foi um ajuste, realmente uma correção de rota, eu diria. Não é que a Bolsa perdeu os fundamentos e a partir de agora ela vai derreter. É aquele movimento que a gente sempre fala aqui, que é a realização do ganho. Dado todo o ganho que ocorreu em um curto espaço, chega um momento que os investidores falam, bom, melhor realizar, embolsar o lucro aqui e depois a gente volta a comprar, volta a se posicionar. Ainda mais em um momento que a Bolsa Brasileira vai ficar fechada, tem feriado lá fora também, como eu já falei, e os dados de inflação eram muito aguardados. Então isso já trouxe uma cautela adicional. Saíram os dados de emprego lá nos Estados Unidos, eles vieram muito acima do esperado e já começaram a ditar um ritmo de queda menor nos juros dos Estados Unidos e até possíveis pausas durante o ano naquele corte de juros. Isso já deu uma boa azedada no apetite pelo risco. Adicionalmente, a gente tem, né, a divulgação da inflação dos Estados Unidos hoje, que tem bastante potencial também de mexer com o humor. Então, o mercado já se posiciona ontem para essa passagem, tanto que lá em Nova York, vocês podem ver, as bolsas também foram para o negativo. Ontem foi um dia predominantemente negativo e um dia também de alta global do dólar. O dólar não subiu só frente ao real, mas subiu frente aos pares e também às moedas emergentes e exportadoras de commodity na sua maioria. Foi um dia realmente mais negativo. Mas Wall Street, lá em Nova York, também tropeçou com medo da inteligência artificial. Parece ter uma inteligência artificial ali no meio do caminho de Nova York, porque depois daqueles anúncios de investimentos bilionários em inteligência artificial, o mercado começou a ficar desconfiado que os lucros não devem vir na mesma proporção e velocidade que a inteligência artificial consome o caixa. E isso fez com que acendesse um alerta ali, um sinalzinho amarelo, nesse apontamento de uma expectativa talvez maior do que possa entregar a inteligência artificial, até pelas limitações que a gente já viu e já falou aqui. Então, um dia bem negativo, com bastante incerteza em relação ao mercado de juros, principalmente lá fora no radar. Adicionalmente, a inteligência artificial voltando para o radar e derrubando o humor também, deteriorando esse otimismo presente nos outros dias e, claro, o movimento de ajuste que já era esperado. Então, um dia mais negativo, um dia de mais pessimismo e fortalecimento do dólar de forma global. Vamos falar de um assunto agora que tem tudo a ver com juros, né? A gente está falando do mercado de juros, estamos falando de expectativa de pausa no corte de juros lá nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil teve sinalização que deve começar o afrouxamento da política monetária, e isso a gente entende como corte de juros, logo em breve, mas, como diria Lexa ou Lecha, né, cada um chama ela de um jeito, esse papo de corte de juros só depois do Carnaval. Gabriel Galípolo sinalizou cortes da Selic e questionou patamares dos juros para perseguir a meta de inflação. Aqui a gente pode dividir, a gente até dividiu de fato a fala do Galípolo em duas partes, porque ao mesmo tempo que ele sinaliza o corte dos juros, que ele aponta para uma possibilidade desse corte de juros começar em março, ele também deu uma defendida no patamar atual, por que ficou tão alto por tanto tempo, falando que ele quer perseguir a meta de inflação. E quando o Galípolo fala de meta, ele não está falando das bandas, ele não está falando do 1,5 para cima, do 1,5 para baixo. Ele está falando que ele quer levar para 3. E isso é uma discussão bastante presente de forma global na economia. Mas ele defendeu isso e a gente já vai ver daqui a pouquinho. Vamos colocar a primeira fala do Galípolo em relação à taxa de juros para o pessoal de casa acompanhar. E eu explico um pouco do que ele sinalizou nesse pronunciamento, nessa entrevista que ele deu. Vamos colocar aqui o Gabriel Galípolo
mesmo com taxas elevadas, continuamos assistindo dificuldade em convergir a inflação, manter uma economia resiliente. Esse é o tema central. Então, o que ele está falando aqui? Quando ele fala em convergir a inflação e manter uma economia resiliente, existe sim essa dificuldade. Por quê? Essa convergência da inflação para o centro da meta tem um custo social e econômico muito alto, como eu já falei algumas vezes aqui. Esse custo econômico e social é a taxa de juros alta, porque ela vai enforcar a economia, ela vai trazer sim desaceleração, vai trazer uma economia que tem uma dificuldade de fôlego. Então é difícil você convergir a inflação para a meta com uma taxa de juros muito alta e manter a economia resiliente. Então ele está falando uma coisa aqui que é autoexplicável, vamos pensar assim, se a gente pensar em termos econômicos. Mas o que eu vejo aqui, é essa insistência em uma taxa de juros bem elevada, que deixa um diferencial de juros bastante alto em relação a outras taxas de juros globais, com os juros reais, que são aqueles acima da inflação, bem discrepantes também, ali no topo do ranking, como eu falei agora, brigando com a Rússia, brigando com a Turquia, brigando com a Argentina pelo pódio, muitas vezes, e isso mostra que a nossa taxa de juros ela está altíssima para um risco que não é tão comparável com os riscos desses outros países que enfrentam processos inflacionários muito duros, que têm sanções globais em relação a comércio, em relação a próprio trânsito de dinheiro, como é o caso da Rússia. Então não tem como comparar a nossa taxa de juros e o risco que a gente oferece com esses países. Eu sempre falo que risco fiscal é esse que o mercado tanto enxerga, que é comparável a uma inflação como a da Turquia, ou que é comparável com a condição ali, com a situação da Rússia. Não é comparável, mas a gente está brigando de igual para igual nesse pódio. E isso tem, como eu falei, um custo, Ele custa para a economia brasileira, ele custa para o crescimento, custa para a economia urbana, custa para o investimento acontecer, deixa o investimento mais caro, deixa o crédito mais difícil. Então, é realmente difícil, Ele não está falando aí nenhuma mentira porque é difícil, mas é uma escolha. Política monetária é política, Está no próprio nome, política monetária. É uma escolha. E a escolha foi por uma manutenção de uma taxa de juros em um patamar altíssimo para perseguir uma inflação em convergência para um centro de meta que é muito questionável. Mas isso ele também falou. Ele falou sobre esse tema da meta de inflação, porque o CMN discute as metas de inflação, e aí é um colegiado, e ele fala justamente sobre isso no nosso próximo painel. Então vamos colocar aqui e eu já explico uma coisa junto à outra. Vamos colocar aqui. Faço coro ao ministro Haddad, aqui falando do Fernando Haddad da Fazenda. Ao atualizar o arcabouço do sistema de metas, fizemos um estudo comparando diversos países e a meta brasileira está totalmente em linha com o que se observa em outros mercados. Aqui ele está falando da meta de inflação, do que embasa essa meta de inflação. Só que ele está falando da comparação com outros países, que também estão com dificuldade de chegar ao centro da meta, porque existe uma inflação global mais alta que vem de oferta, que afeta todos os países. A gente está falando de questões climáticas que afetam os preços dos alimentos, a gente está falando de questões logísticas, de conflitos e até aquele controle do preço do petróleo por meio do OPEP, que afeta todos os países. A gente pode pensar em vários exemplos de oferta pressionando o preço, e isso acontece em escala global e acaba afetando todos os países, mas os países eles têm muita resistência, até pela forma e pelo peso que se dá para a meta de inflação, em discutir qualquer coisa em relação à mudança da meta. Mas vários economistas já têm falado e sinalizado em relação a isso que a inflação mudou. Os níveis inflacionários mudaram. A gente tem outros problemas agora que aumentam os preços, como, por exemplo, as catástrofes climáticas. Isso precisa ser colocado na conta. Não dá mais só para pensar em demanda alta, inflação por demanda. A gente tem os problemas da oferta. A gente tem as questões envolvendo o preço do petróleo. Nada disso é resolvido pela alta da taxa de juros. Pelo contrário, a taxa de juros não influencia basicamente em nada nesses preços. É o que eu sempre falei, você pode levar
a taxa de juros para a Capela Sistina, que o preço do café não responde. O preço do tomate não vai ficar mais fresco para o tomate ser transportado, não vai trazer mais alívio térmico para as galinhas. O café não vai olhar para a taxa de juros e falar, nossa, agora eu não vou mais abortar minhas frutas. Não é assim, né, meus frutos. Não é assim que a coisa funciona. Ninguém vai olhar para a taxa de juros e falar, agora o petróleo cai, porque não são sensíveis a isso. Mas esses elementos às vezes ficam fora da conta de forma global e aí comparar com outros países também não adianta nada. Isso teria que ser discutido, inclusive, de forma global, como já está sendo discutido por alguns economistas, mas precisa ser incorporado nesse discurso e no pensamento mesmo, na discussão em relação às metas da inflação. Será que as metas são realistas para a gente ficar perseguindo ou a gente está tipo cavalinho perseguindo a cenoura e nunca vai chegar? É isso que precisa ser colocado no debate também para ver se as metas tão irreais como elas realmente parecem e aparentam, justamente por esses outros fatores que mudaram a inflação de patamar ao longo dos anos e que precisam ser olhados de perto. Terminando aqui o nosso assunto de Gabriel Galípolo, que poderia inclusive estar no nosso bloquinho, a gente vai começar com ela, que vocês adoram, que vocês estavam esperando. E hoje o programa tá de arromba porque é sexta-feira pré-carnaval e carnaval é festa de arromba. Então a gente vai começar com a nossa Sexta de Arromba, o nosso quadro de sexta, que traz o que é de arromba no nosso Brasilzão. É hora da Sexta de Arromba! A coroação da Sexta de Arromba hoje vai para um assunto que tem tomado aí o protagonismo do debate, principalmente na tecnologia, que é a crítica da Anthropic à campanha publicitária da OpenAI no comercial do Super Bowl. Foi vinculado uma série de comerciais ali da Anthropic. Né? A Anthropic, para quem não sabe, é a responsável pelo Claude, que é uma inteligência artificial. É treta da inteligência artificial aqui, tá, gente? Só para colocar todo mundo na mesma página. A Anthropic, por um lado, está defendendo que a IA deles e que o chat deles, que é o Claude, e que tem outras funcionalidades, claro, não vai colocar propaganda, porque a OpenAI falou que agora a inteligência artificial nos planos mais básicos, até naqueles planos grátis que a gente acessa, pode começar a ter propaganda. E, gente, como uma coisa é grátis, a gente precisa pensar nisso, né? Quando nada é grátis, não existe almoço grátis, né? Essa é uma frase muito clichê da economia. Mas quando uma coisa é gratuita, quem normalmente é o produto é a gente. E nesse caso, fica muito óbvio que o produto é a gente, porque estão usando os dados que a gente alimenta a inteligência artificial para entenderem os nossos costumes, para entenderem sobre o que a gente pesquisa, para entender sobre quais são os nossos interesses. E esses dados a gente vai virar, essa base de dados, e dados hoje são muito valiosos também para deixar todo mundo na mesma página. Esses dados vão virar uma base, a gente passa a ser essa base também e produtos são extraídos disso. E falaram, a OpenAI anunciou que poderia começar a ter propaganda no chat. Então você está lá conversando com o chat, oi chat, tudo bem? Aí ele vai responder, tudo bem. E você vai começar a conversar com ele, ele vai embutir um comercial, uma propaganda para você. E isso é muito perigoso, porque pode inclusive induzir a pessoa a comportamentos ali vendo a propaganda enquanto ela conversa com o chat. E aí no momento alfinetei, choquei aqui do programa, a Anthropic, por sua vez, foi lá e cutucou a OpenAI, que é a responsável pelo chat GPT, falando que lá não tem, no Claude não tem propaganda. E eles fizeram 2 comerciais muito bons, na verdade eles fizeram uma sequência, mas a gente só vai conseguir passar 2 pelo tempo. A gente separou 2 comerciais muito bons para vocês entenderem como é que ficaria, pelo menos nessa versão humorística e satírica aí da Anthropic, como fica conversar com o chat GPT ou com qualquer inteligência artificial que vai embutir uma propaganda para você. E aí, os comerciais são muito bons e esse é o nosso tema da Sexta de Arromba. Hey, can I get a six-pack quickly? Perfect. That is a clear and achievable goal. Would you like me to tailor a personalized workout plan? Yes. Perfect.
Let me personalize this for you. Let's start with your age, weight, and height. Whenever you're ready. 5'7", 23 years old, 140 pounds. Got it. I'll create a plan that focuses on aesthetic strength training. But confidence isn't just built in the gym. Try Step Boost Max, the insoles that add 1 vertical inch of height and help short kings stand tall. What? Use code HEIGhtMaxing10 for big discounts. How do I communicate better with my mom? Great question. Improved communication with your mom can bring you closer. Here are some techniques you can try. Start by listening. Really hear what she's trying to say underneath her words. Build conversation from points of agreement. Find a connection through shared activity, perhaps a nature walk. Or if the relationship can't be fixed, find emotional connection with other older women on Golden Encounters, the mature dating site that connects sensitive cubs with roaring cougars. What? Would you like me to create your profile? Aqui mostra muito isso, né? Como a propaganda, o comercial pode entrar nesse chat e isso vai ser problemático, além da gente estar fornecendo todos os dados. E me lembrou, quando eu estava vendo essa discussão toda, me lembrou aquele episódio do Black Mirror, que não parece tão distante da gente assim, que a moça sofre um acidente, ela coloca um chip no cérebro para conseguir ali, é tipo um chip, né? Ela faz uma pequena operação para conseguir, acho que é quase um implante ali, para conseguir viver e tal. Só que aí cada vez o plano vai ficando mais caro e para não ter esse upgrade do plano, ela começa a fazer propagandas no meio do que ela está falando, depois fica restrita a uma área. Então é isso, né? A tecnologia funciona muito assim. Eles dão uma balinha ali pra gente, né? Dão um docinho pra gente conhecer, depois vai ficando cada vez mais caro, vão começar a embutir a própria propaganda ou até depreciar o serviço. Então essa é uma discussão que está no radar e que deve continuar aí norteando essa discussão, principalmente em relação à tecnologia e inteligência artificial, que hoje está tão na centralidade de como isso vai se sustentar, inclusive em relação aos investimentos que a gente estava falando lá no começo. Então, cesta de arromba para a treta da IA. Mas vamos para o nosso próximo quadro, que também é cesta de arromba. Então, roda a vinheta. A nossa cesta de arromba 2 vai para um evento que aconteceu aqui na Faria Lima com os Faria Limers em São Paulo. Eu nem vou falar muito porque eu quero deixar vocês verem o vídeo e eu falo meus comentários depois, porque ele é uma mistura, não vou nem falar, vocês vão ver e eu comento depois esses carnavais privados em lugares públicos, parafraseando aqui um filme francês de Alain Resnais que eu adoro e recomendo. Pode rodar o vídeo. Diretamente aqui do Carna House, essa é a 4ª edição, Abadá incrível, galera, a gente reuniu mais de 1000 pessoas aqui na Faria Lima, virou um dos camarotes mais desejados de São Paulo, em plena Faria Lima. O bloquinho tá chegando, ele chega, ele para aqui na frente do camarote e aí a galera vai ao delírio, dá uma olhada, muita gente bonita, gente animada, são mais de 27 parceiros, que são as marcas que estão com a gente no Brasil inteiro. Dá uma olhada no que tá rolando aqui, sensacional, a animação total, House 2026, carnaval, que deixa todo mundo na maior casa do Brasil, House 2026. É isso aí, galera, valeu e vamos que agora é curtir o carnaval. Muito legal ver
que não é só no camarote, a galera invadiu a Faria Lima, a gente trouxe um monte de morador, os síndicos dos prédios, tem proprietários, tem gente do Brasil todo, todos os parceiros da House. É muito legal ver todo mundo interagindo e curtindo o carnaval de uma forma bacana, de uma forma saudável. Então esse é o espírito da House, de reunir todo mundo. Tem esse resultado maravilhoso, já uma tradição anual nossa, e em breve em todo o Brasil, levando o Carnaval Rosa, House no Carnaval, é isso aí. Pô, muito legal, né, meu? Camarote clandestino da Prefeitura de São Paulo. Multa empresas que fecharam calçadas para fazer área VIP durante cortejo de blocos. O que acontece? Na Faria Lima passam alguns blocos bem grandes aqui em São Paulo, só para esclarecer para quem não é de São Paulo, passam blocos conhecidos e grandes. O que esse cidadão aqui, que é dono dessa empresa que tem prédios para locação de curta temporada, tipo um Airbnb assim, mas como se fossem flats para curta temporada. Esse é o mote aí da empresa dele, que inclusive está sendo alvo, né, alvo de CPI aí das moradias aqui em São Paulo. Mas o que esse cidadão fez? Ele, sabendo que na Faria Lima passa um bloco, fechou a calçada, que é o quê? Pública. Para quem? Para os convidados, para quem pagou, se não me engano, R$450, tinham 1.000 pessoas ali, então já dá para fazer uma conta de padaria quanto ele ganhou. Para fazer propaganda também dos patrocinadores, né? A gente viu aqui o show de propaganda, e isso mostra, né, que o Carnaval, que é uma festa inclusive política, que é uma festa que é popular, que deveria ser aberta, ela está cada vez mais privatizada, cercada, pasteurizada e sujeita a esse tipo de coisa. E ainda numa via pública, você não pode fechar a calçada para os seus convidados. E olha só, gente, ele convidou até o síndico. Eu não sei qual é a melhor parte desse vídeo. A primeira vez que eu assisti, eu estava lá scrollando meu Twitter, que eu vou para o submundo do Twitter muitas vezes, sou cronicamente online, estava lá scrollando meu Twitter e eu vi esse sujeito, eu falei, gente, isso aqui parece uma esquete do Hermes e Renato. O cara, como disse nosso querido Bernardo Cotrim, é uma mistura de Bossa com o Rei do Camarote. Eu acho que foi ele que falou, um beijo para o Bernardo. Então, é exatamente isso, parece uma esquete de humor, parece uma esquete do Hermes e Renato, porque é tão surreal você pensar numa coisa dessas, e tem cenas maravilhosas, né? Porque ele está ali na varanda, falando como a Faria Lima, é isso e aquilo, tão exclusiva, e essa varanda tudo infiltrada em cima, né? É uma loucura, podia usar o dinheiro para pintar as varandas, pelo menos. Mas ele fala, né? Veio todo mundo, veio os moradores, veio os convidados, gente do Brasil todo, para um camarote privativo que não estava autorizado, para ver o bloco passar com uma melhor visão, fechando a via pública. E a multa não vai chegar nem perto do que ele ganhou, colocando essas pessoas ali e cobrando, sem contar os patrocinadores que estão ali fazendo um merchan, que normalmente também pagam para estar ali. Então, a gente vê essa comercialização excessiva do carnaval, essa privatização excessiva do carnaval e como eu falei, quase pasteurização mesmo do carnaval, que é muito triste e que vem acontecendo em larga escala. Não é só o rei do camarote do predinho rosa que está fazendo isso. Outros estabelecimentos em São Paulo também fecharam a calçada, foram multados, mas com multas irrisórias, para também dar um melhor acesso para quem pagasse esse camarote VIP, que é a calçada, para assistir, a calçada fechada, no caso, para assistir o bloco passar. Cesta de arromba para você também, mistura de Bossa, Rei do Camarote e um tiquinho assim de Supla. Só não vou falar do Supla porque a gente gosta do Supla, né? Mas o Supla que tem esse jeitão paulistano, então cesta de arromba pro nosso Rei de Camarote aí, também de predinho rosa. E vou fechar a cesta de arromba. Eu ia passar a terceira vinheta, mas nem vou porque o programa tá acabando, porque a gente viu o quê? Dinheiro cair também essa semana. Essa semana foi de arromba. Para fechar a semana antes do carnaval, dinheiro caiu lá em Santa Catarina, depois que a PF fez operação para continuar, né, aquela investigação em relação a Rio Previdência, a ligação com o Master, a pessoa que ia ser investigada, no desespero, jogou uma mala com R$450 mil do prédio, o dinheiro espatifou no chão, era nota de 200. Eu nunca vi uma nota de 200, mas aqui a gente pode ver um monte, né?
várias notas de 200 ali no chão, colocadas numa malinha, e ele achou que ele ia se safar fazendo isso, caindo como um confete para fechar a nossa sexta-feira de arromba. Quem quer dinheiro? Nosso terceiro coroado da semana. Foi difícil escolher essa semana, então a gente pegou logo os 3, já que é carnaval. Agora eu quero convidar vocês para conhecerem o nosso Oráculo ICL, uma nova forma 100% personalizada de aprender e colocar em prática todo o conhecimento dos grandes pensadores do ICL. Então você vai entrar ali, o oráculo vai poder trazer os argumentos de pessoas, grandes intelectuais aqui que estão no ICL, e vai te trazer isso o quê? Sem propaganda, né? Então, é uma inovação educacional revolucionária e vocês vão conhecer no dia 26 de fevereiro, quinta-feira, às 8 horas. Para se inscrever e descobrir o que é esse oráculo, que vai trazer todo mundo para pertinho de você, é só entrar em iclmercado.com.br ou escanear o QR Code que está lá no cantinho. Agora vou rolar para os nossos vizinhos de cima, o Rolê ICL com Laura Couto, Guga Noblar e Lucas Rocha. Hoje um trio diferente aqui, uma nova composição de trisal no Rolê ICL. E eu volto na quinta-feira para falar o que mexe com o nosso bolso, com a nossa bolsa e com as nossas vidas. E vocês estão em mais que excelente companhia a partir de agora, porque nada melhor do que na sexta de carnaval dar um belo de um rolê. Um beijão e até lá! Visualiza aqui a situação. Você está no encontro da família, você está na mesa do bar com os amigos da escola ou da faculdade e de repente surge um daqueles temas polêmicos. E aí você está lá do outro lado, a tia do Zap, o cara da extrema direita, não sei o quê, e começa a argumentar do lado dele, você puxa os seus argumentos, a discussão começa a elevar ali o tom, a temperatura, e você precisa de uma grande cartada para inquestionavelmente ganhar aquela discussão. Pois é, o ICL criou uma ferramenta que vai te dar esse superpoder. É como se no meio da discussão você pudesse trazer para o seu lado o João César Castro Rocha, o Gessé Souza, a Marilena Chauí, o Michael Sandel, o Domênico de Masi, os maiores professores e professoras do mundo, mas de uma maneira rápida, prática e detalhe, pessoal. É uma ferramenta que não existe no mundo e é fruto de mais de um ano de trabalho de uma equipe enorme do ICL. Ela muda o jogo completamente. Ela se chama Oráculo ICL e vai ser revelada no dia 26 de fevereiro, às 8 horas da noite. Você sabia que todos os nossos programas estão no Spotify? A notícia não pode parar e agora você pode acompanhar todos os nossos programas onde e quando quiser. Siga nossos canais no Spotify e tenha acesso ao Chico Pinheiro Entrevista, Desperta ICL, Rolê e muito mais. ICL no Spotify. Informação